Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou o Maurício Guedes, da MGP Educação Profissional, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a forma de envio para o Ministério da Economia daquelas informações relacionadas aos acordos firmados entre empregador e empregado, relacionados à redução da jornada de trabalho e salário, ou ainda relacionado à suspensão do contrato de trabalho, que estão previstas na medida provisória 936. Todo mundo está curioso para saber como é que vai ser a transmissão dessas informações para o governo federal, portanto, é isso que nós vamos falar hoje. Um passo a passo sobre como você deve enviar essas informações, tendo em vista que o governo já liberou o portal para tanto. Mas fica aqui um recado importante. Não saiam já de cara enviando as informações. Fiquem atentos a alguns detalhes que eu mostrarei durante a nossa aula e principalmente a alguns recados que nós vamos passar lá no finalzinho do vídeo, tendo em vista que o portal do governo federal ainda deverá sofrer algum tipo de alteração para que a gente consiga enviar todos os tipos de informações, ok? Mas já está disponível e dependendo de como o seu contrato foi firmado, você já pode sim enviar todas as informações, mas fique atento a todos os detalhes, ok? Muito bem, vamos lá então. Bom, pessoal, essa informação, né, o envio dessas informações será feito por meio do portal Empregador Web, tá certo? Eu estou colocando aqui algumas telas do portal, tendo em vista que quando nós acessamos pela primeira vez este link, este menu, onde nós temos ali o benefício emergencial, vocês vão perceber que a gente tem que apontar alguns itens que são feitos, né, que esse apontamento é feito uma única vez. Então, depois, quando nós acessamos novamente o portal, este apontamento já não aparece mais. Então, como nós já fizemos isso, eu vou apenas mostrar para vocês como que foi feito, porque primeiro, vocês não podem errar, e segundo, depois nós já não temos mais acesso a essas telas, tá bom? Então, olhem só, aqui no portal Empregador Web, que depois eu vou acessar no browser junto com vocês, tá? Mas imaginemos que a gente já esteja no portal Empregador Web. Notem que nós temos um novo menu chamado Benefício Emergencial. Quando nós clicamos sobre esse menu Benefício Emergencial, nós temos 4 submenus: Cadastrar, Consultar, Importar Arquivo e Arquivos Importados. O que esses menus fazem? No menu Cadastrar, nós poderemos cadastrar manualmente todos os dados que são requeridos pelo Ministério da Economia para que a gente possa enviar as informações dos acordos firmados. No menu Consultar, nós conseguimos consultar as informações previamente cadastradas. Só que, se nós temos muitos trabalhadores para informar, nós poderemos montar um arquivo texto e importá-lo também nesse portal, por meio da opção Importar Arquivo. Após as importações, no último menu, Arquivos Importados, nós conseguiremos visualizar todos os arquivos que foram importados previamente, tá claro? Então, pessoal, se nós clicarmos pela primeira vez no menu Cadastrar, esta tela será apresentada para vocês. Notem que em destaque, né, em vermelho, está muito claro para a gente. Antes de solicitar o benefício emergencial, é necessário informar a receita bruta no ano calendário de 2019. Atenção! Essa informação não pode ser alterada no futuro. Ou seja, pessoal, se nós errarmos essa informação, nós não teremos como ajustar posteriormente. Então é de suma importância que vocês verifiquem, de fato, qual foi o faturamento em 2019 para se certificar se está acima ou abaixo dos 4,8 milhões. E por que o governo quer saber isso? Porque em se tratando de suspensão do contrato de trabalho, aqueles empregadores que faturaram até 4,8 milhões, os seus trabalhadores
terão direito a 100% do valor do seguro-desemprego a título de benefício emergencial. Já para os empregados daquelas empresas que faturaram acima de 4,8 milhões, o benefício será o equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego, tá bom? Então, eu já coloquei aqui a informação, eu informei que não e logo na sequência cliquei em cadastrar. Quando eu acesso o portal novamente, essa tela já não aparece mais, tá bom? Apenas para deixar claro para vocês, se vocês optarem primeiramente pela opção importar arquivo ao invés da opção cadastrar, a mesma tela aparecerá, vocês terão que informar sim ou não e essa tela não aparece de novo, tá? Não importa onde você fez, esta informação a gente faz uma única vez, tá bom? Muito bem, então vamos ao browser da internet. Deixa eu abrir aqui o Internet Explorer. Muito bem, olha só, gente, eu tenho aqui o endereço do portal Empregador Web. Então vamos acessá-lo por aqui. Ele dá aquela mensagem de segurança que é normal em alguns sites do governo. Aqui eu vou escolher o certificado digital da MGP Consultoria e vou imputar os dados. Meu usuário e a minha senha. Confirmo aqui escolhendo o CNPJ da MGP e nós estamos então no portal Empregador Web. Pois bem, como é que nós vamos fazer então o envio das informações para o governo federal? Olha só, gente, no menu novo, benefício emergencial, nós temos então duas opções: cadastrar manualmente ou importar o arquivo, tá bom? Eu vou começar aqui pela opção cadastrar. Como eu disse a vocês, como eu já havia indicado o faturamento da empresa, agora, ao clicar no cadastrar, o sistema já nos remete para o cadastro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dados fictícios, tá bom, pessoal? Não vou fazer o envio, tá? Não vou clicar em cadastrar aqui embaixo, mas vocês perceberão que está bem simples de fazer esse cadastro. Vocês poderão, sem problema nenhum, cadastrar e confirmar o envio, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, gente. Eu tenho aqui um PIS e um CPF fictício, deixa eu só pegá-lo aqui para que a gente possa inserir a informação, tá? Então, eu tenho um CPF e um PIS. Deixa eu puxar aqui. Primeiro é o PIS, né? Vamos lá. O PIS é 12279501386. E eu tenho um CPF fictício também, que vou jogar aqui, tá bom? Nome, vamos colocar um nome qualquer, como a gente sempre usa, né? Fulano de tal. Aqui eu vou colocar o nome da mãe do fulano de tal. Vocês, claro, vão preencher com o nome da mãe do colaborador, né? Na data de nascimento, 1/1/1980. E aqui, na sequência, nós temos informações importantes. São os dados para o recebimento do benefício. Então, é aqui que nós vamos colocar algumas informações relacionadas ao salário do empregado e também ao acordo que foi firmado. Então, vamos lá. Data de admissão. Aqui eu vou dizer que o colaborador foi admitido em março de 2019. No último salário, eu vou colocar R$ 2.500. No penúltimo, R$ 2.500 também. E no antepenúltimo, R$ 2.100. Só para ficar diferente. Vocês deverão informar exatamente os últimos 3 salários do colaborador. Data do acordo. Aqui, como exemplo, eu vou colocar que o acordo foi firmado hoje, 6 de abril de 2020.
Esta é a data que estará no contrato firmado entre empresa e empregado, seja para redução da jornada, seja para suspensão do contrato de trabalho, tá bom? Aliás, se é um ou outro, nós vamos definir exatamente no campo seguinte. Aqui eu coloco ou a suspensão ou a redução da jornada, tá? Então, nesse primeiro exemplo, eu vou colocar suspensão. Quando eu coloco suspensão, pessoal, se eu sigo adiante, dando um tab, por exemplo, ele pula o campo percentual da redução, naturalmente. E aqui na sequência nós vamos informar os meses de duração. E aqui vai a primeira observação importante, tá bom? Nós só temos aqui a opção de colocarmos meses de duração, tá? Não tem a opção de dias. Então, como é que fica aquele empregador que eventualmente firmou um contrato de suspensão por 45 dias? É isso que ainda não está claro. Só temos a opção de colocar meses aqui. Então, se você firmou um contrato que tem duração de 2 meses, por exemplo, de suspensão, que é o máximo, né, são 60 dias, nós poderíamos colocar aqui 2 meses, a princípio sem problema nenhum. Agora, se não foi, se tem aí uma fração de dias, é bom aguardar, porque o Ministério da Economia deverá liberar alguma instrução relacionada a isso, tá? Esta é a primeira dica importante, tá bom? Continuando, dados bancários do colaborador. Então aqui nós vamos informar se ele tem uma conta corrente ou se ele tem uma conta poupança. A princípio aqui eu vou colocar uma conta corrente. Assim que eu escolho, né, o tipo de conta, ele habilita os campos seguintes. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o código do Banco Itaú, a agência 0041, que é a agência aqui de Indaiatuba, o dígito da agência quando houver, se não houver eu não coloco, tá? O número da conta e o respectivo dígito verificador. Cadastrados todos esses dados, basta clicar no botão cadastrar aqui embaixo. Tá claro, gente? Outra informação importante, e se o empregado não tem conta em banco? É raro isso, né, pessoal? Mas pode ser que não tenha. Como é que faz? Aqui nós só temos a opção dos dados bancários. Não existe outra forma. Esta é outra situação que provavelmente o Ministério da Economia se pronunciará para esses casos também, tá bom? A gente sabe que, por exemplo, a Caixa disponibiliza até um aplicativo em que a pessoa física pode cadastrar ali uma conta poupança, por exemplo, para receber o benefício rapidamente, tá bom? Mas não há esse indicativo por parte do governo. Então, se não tem conta bancária, a gente ainda vai ter, nos próximos dias ou nas próximas horas, alguma instrução relacionada a isso, tá bom? Então, esta é uma das formas de cadastramento. Agora, pessoal, apenas para ilustrar a vocês, vamos imaginar que o tipo de adesão aqui não seja a suspensão, mas sim a redução da carga horária, ou seja, da jornada de trabalho e proporcionalmente do salário do trabalhador. Se nós escolhermos esse tipo de adesão, no campo percentual de redução, nós poderemos informar um dos 3 percentuais previstos na MP 936, 25, 50 ou 70%. Claro? No entanto, nós temos que lembrar que a própria MP fala que por meio de negociação coletiva é possível estabelecer percentuais distintos desses 3. Então aqui vai um outro questionamento. Ora, e se eu firmei um contrato, um acordo, né, junto ao meu sindicato, estabelecendo um percentual de 60%, por exemplo? Como é que eu vou fazer? Ainda não temos esta opção. Deveremos ter uma atualização também com relação a isso, tá bom? Uma outra forma de envio ou a possibilidade de digitarmos aqui o percentual. Aguardemos as próximas instruções, tá bom? No meu exemplo aqui eu vou colocar 50%. No caso da redução, poderia ser de até 3 meses a duração deste acordo, mas vale lembrar que temos também o problema dos dias, né? Se nós não firmamos em meses exatamente fechados,
temos essa dúvida, tá? No mais, tudo igual. Basta clicar aqui no botão cadastrar e mandar a informação para o Ministério da Economia. Lembrando, isso tem que ser feito colaborador por colaborador. Não é tão difícil, mas dependendo do número de empregados que você tem e que você firmou os acordos, o trabalho pode ser grande, tá? E é exatamente por isso que o governo disponibilizou aqui para a gente a possibilidade de importarmos um arquivo, que é um arquivo TXT, no entanto, o governo exige que seja com a extensão CSV. Aqui na opção benefício emergencial, importar arquivo. Tá? Então, qual será o procedimento? Com o arquivo pronto, de acordo com o layout já pré-definido, nós vamos apenas escolhê-lo aqui para fazermos a validação. Eu tenho aqui, pessoal, um arquivinho pronto, tá? Eu chamei aqui de modelo, arquivo texto, benefício emergencial. Ele tem a extensão CSV, então aqui bastaria efetuar a sua validação para posteriormente importarmos, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não posso, de fato, importar as minhas informações. No entanto, eu quero mostrar para vocês como que esse arquivo deve ser feito, né? Como que ele deve ser montado. Todas as diretrizes estão aqui no manual de layout do arquivo BEM, né? O governo chama de BEM, é o Benefício Emergencial Mensal. Tá? Se nós descermos um pouquinho, ali na página, vamos ver, aqui, pessoal. Não tem número de página aqui, mas dá para a gente ver aqui em cima. Tá? Então, na página 4, né? Opa, vamos descer que é melhor. Na página 4 aqui do manual, nós temos o detalhamento do layout. É bem simples, tá, gente? Claro que fazer na mão não é tão fácil assim, principalmente se tiver muita gente. No entanto, com certeza os sistemas de folha de pagamento disponibilizarão esse tipo de layout para vocês, tá bom? Ou quem tem um pouquinho de experiência ali numa extração de dados não terá grandes dificuldades porque está um layout bem simples mesmo. Vocês podem, por exemplo, montar esse layout no formato texto e depois apenas salvar como a extensão CSV, tá? Para que ele possa ser validado, tá bom? A princípio, é essa a instrução do governo. Então, quais são os dados que devem constar desse arquivo? Primeiro, na linha inicial, nós teremos um cabeçalho, tá? Que tem nada mais do que os nomes dos campos que estarão logo abaixo, tá? E nas linhas seguintes, os dados dos trabalhadores. Então, os campos são esses que estão aqui neste layout. Vai desde o CNPJ do empregador até o antepenúltimo salário recebido pelo trabalhador. Eu vou abrir aqui um modelo que eu criei, tá? Eu vou abrir aqui o modelo texto que eu criei, tá certo? Para que vocês deem uma olhadinha. Deixa eu jogar ele aqui. Olha só, pessoal. Na primeira linha, no cabeçalho, nós temos os nomes campo a campo. Todos, entre aspas duplas, todos separados por ponto e vírgula, tá? Como pede o manual. Inclusive tem até um exemplo aqui para baixo, ó, de como ficaria, né, o arquivo texto, tá? Nas linhas seguintes, nós temos as informações dos trabalhadores. Percebam o seguinte, os três primeiros campos são o tipo de inscrição, se é CNPJ ou SEI, a inscrição, só que no caso seria, na verdade, o tipo de inscrição é CNPJ, SEI ou CNO, tá? Deixa eu até confirmar aqui no layout para não falar o que não devo. Vamos lá. Tipo de inscrição, na verdade, é CNPJ ou SEI, exatamente isso. Tá? No campo seguinte, nós vamos informar o número do CNPJ ou o número SEI, tá bom? Para quem ainda usa SEI. E aí, no terceiro campo, nós temos o CNO, tá? Que é o quê? É o número que identifica
as informações cadastrais das obras de construção civil, tá certo? Então, a dica que eu quero dar é exatamente essa. Olha só, voltando para o arquivo. No meu caso aqui, eu tenho o tipo de inscrição 1, CNPJ. Então, no campo seguinte, eu vou informar o meu CNPJ. Se fosse SEI, eu informaria SEI. Em se tratando de obra, onde eu teria um CNO, a informação viria aqui no terceiro campo. Como eu não tenho, a informação fica ali em branco, não precisa nem ter espaço, tá bom? É o ponto e vírgula, na sequência, o próximo ponto e vírgula, exatamente como está aqui no exemplo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Do manual, vejam, né, que o campo fica vazio, tá claro? Então, gente, para montar esse arquivo, é dessa forma que vocês devem fazer, com todos os campos, tá certo? Entre aspas duplas, separados, ponto e vírgula. Tá? O que eu fiz aqui, até para ilustrar um pouquinho mais para vocês? Esse arquivo texto, que foi feito num bloco de notas, tá? Eu vim aqui em arquivo, salvar como, e salvei colocando a extensão CSV, tá certo? Ao salvar, quando eu volto para a pasta onde está o meu arquivo, vocês vão observar, deixa eu trazer a pasta aqui para vocês, vocês vão observar que ele gera um outro arquivo com extensão CSV. Tá? Então, se eu abro esse arquivo, ele escolhe o Excel para tanto. Vou trazer aqui também. E aqui, pessoal, nós temos uma maneira bem interessante de conferir se os dados estão corretos, tá? Que é mais fácil de fazer essa conferência. Então vejam, né? Se nós formos até o final do arquivo, a gente percebe que ele está ajustado, né? Último, penúltimo, antepenúltimo salário e assim por diante, tá? Então, quando a gente salva em CSV e abre aqui no Excel, fica um pouco mais fácil, né, de efetuar essas conferências. Tá claro? Eu só quero mostrar aqui no layout para vocês, tá? Deixa eu até pesquisar aqui onde que ele fala sobre CSV. Ó, o arquivo deverá ser construído utilizando o formato e extensão .csv, tá bom? Então é uma exigência aí do portal Empregador Web para que a gente possa fazer a importação, tá? Pode ser que tenha alguma dificuldade ainda, nós ainda não importamos nenhum arquivo, mas não fugirá muito disso, tá ok, meus amigos? Muito bem, para encerrarmos então, pessoal, eu só quero reiterar algumas informações aqui com vocês, que nós já falamos durante a aula, mas é preciso sempre lembrar. A primeira delas é, nós não temos ainda a opção de informarmos lá no portal do empregador, né, um percentual distinto de 25%, 50% ou 70%. Então, se nós firmamos um acordo num percentual diferente, essa opção ainda não existe. Temos que aguardar, tá certo? Outra coisa é com relação à duração do contrato. Não temos a opção em dias, mas apenas em meses. Então, se a gente firmou um acordo diferente, temos que aguardar também alguma nova instrução sobre como efetuar essa informação. Tá claro? Outra coisa que muita gente também deve estar se perguntando. Como que nós vamos informar ao governo sobre o restabelecimento da jornada de trabalho ou o restabelecimento do próprio contrato de trabalho, caso ele esteja suspenso? Imaginem, né, que o empregador resolva antecipar o término da redução da jornada ou antecipar o término da suspensão do contrato de trabalho. Ora, se isso acontecer, o benefício pago pelo governo será cessado. Como que nós vamos informar ao governo sobre o restabelecimento dessas duas situações ao estado normal, ou seja, antes dessa mudança? Ainda não sabemos disso também, tá? Mas hoje ainda é dia 6 de abril, foram as primeiras instruções trazidas pelo governo. Muito em breve nós deveremos ter novidades com relação a isso. E lembrem-se também,
O prazo para mandar essa informação para o governo é de 10 dias, contados da assinatura do contrato. Então, por exemplo, se o contrato foi assinado hoje, 6 de abril, nós ainda temos 10 dias para fazer essa informação. Então façam com calma, mas já estão aí as primeiras dicas sobre como isso deverá ser feito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula possa ajudar-lhes de alguma forma, espero revê-los em breve. Um grande abraço e até logo!